série de mensagem. Estamos indo para o terceiro domingo, né? Quando a vida nos machuca. Nós temos visto que a vida nos ensina de várias formas. E uma das formas é através do sofrimento. Então, como nós lidamos com estas realidades, com essas dores, com esses dissabores da vida? Nós iniciamos essa série falando sobre a gênese do sofrimento. Que o mundo que nós vivemos hoje não é o mundo que Deus criou, mas é aquele que o homem optou, né? Ele optou em comer o fruto proibido. E com isso o sofrimento entrou no mundo. Então, nesse primeiro domingo que nós refletimos, nós falamos como lidar com as dores do passado. Analisamos aqui a vida de José. José tinha tudo para nutrir um sentimento de amargura, de ódio em seu coração. E como que ele fez para lidar com tudo aquilo que os seus irmãos, as calúnias, as traições, os ciúmes, a inveja, tudo isso que ele carregava consigo na sua história, o que haviam feito com ele no passado, como que ele lidou com isso? E semana passada nós falamos sobre como lidar com o desejo de ser aceito, de ser amado. E nós vimos aqui que Cristo resolveu esse problema. E muitos ainda vivem uma vida em busca de aprovação, em busca de aceitação, em busca de ser amado. E Deus resolveu isso na cruz do Calvário e nos deu uma nova identidade em Cristo Jesus, que agora a nossa identidade não é através da nossa performance, daquilo que nós fazemos, mas Deus declarou a nós que nós somos filhos amados de Deus. Então, como que nós lidamos com o desejo de ser aceito e amado? Nós também olhamos para a cruz do Calvário. Ali está a maior expressão de amor. É ali que Deus nos justifica e nos declara filhos amados teu. Temos visto que há alguns, então, machucados na vida, que podem gerar alguns sentimentos em nós, que fazem decorrer e que podemos carregá-lo por toda a vida. Não estamos imunes a esses sentimentos. Não estamos imunes a dores e a sofrimentos. Todos nós passamos ou passaremos por experiências negativas na vida. Mas o nosso modo de ver, perceber, reagir a essas experiências amargas, é essa que vai determinar, então, a maneira que nós iremos viver. Nós temos aqui falado, usado sempre esta frase no início, a forma que nós reagimos às realidades internas e às realidades externas. Os nossos sentimentos, eles vão seguindo as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos. As nossas emoções e nossos sentimentos seguem isso. E na medida que nossos pensamentos, então, vão sendo estruturados, quando nós observamos o exterior de nós, as circunstâncias, as coisas que acontecem ao redor de nós, e quando nós olhamos para isso com uma cosmovisão bíblica, os nossos pensamentos vão sendo estruturados na palavra de Deus, e isso agora vai reordenando, então, os nossos sentimentos e nossas emoções. A palavra de Deus vai colocando os nossos sentimentos, nossas emoções, nos seus devidos lugares. Hoje eu quero refletir com vocês sobre desprezo e solidão, lidando com o receio de demonstrar o que estamos sentindo. Quantas pessoas têm dificuldade de demonstrar o que sente? Quantas pessoas têm dificuldade de verbalizar o que está sentindo? Quantas pessoas não querem se parecer fracas e com isso não demonstram o que de fato está havendo em sua vida? Então eu leio com vocês hoje Jó, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Jó capítulo 3.
diz-nos assim. Não se choque com tudo que Jó vai dizer aí, tá? Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci, e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, e nunca mais seja contada entre os dias do ano. Nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda a alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja o dia por não fechar o ventre da minha mãe, por permitir que eu nascesse para presenciar todo este sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que não me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora eu estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes, ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta? Como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas. E os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela. Onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali. E o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela, mas mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem, e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro? Aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer, eu nem consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava-me aconteceu. Não tenho paz, não tenho sossego, não tenho descanso. O que só tenho é aflição. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da sua igreja. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como pastor, com muita frequência ouço pessoas dizendo que as orações parecem não passar do teto. As pessoas lutam contra um sentimento de aceitação. E essa aceitação não é das pessoas, como vimos semana passada, mas a aceitação de Deus também. Se esquecem que Deus é um Deus pessoal, que Deus se compadece e conhece as nossas dores. Vivem com a sensação de que todos são abençoados, menos Ele. Até parece que Deus tem filhos prediletos, mais amados, mais desejados. Por que sentimentos assim insistem em nos acompanhar? Porque muitas vezes sentimentos assim, carregamos essa sensação de que sempre estamos perdendo algo. Porque temos receio
muitas vezes, de apresentar a Deus os nossos anseios? Porque muitas vezes achamos que Deus não irá levar a sério os nossos desejos. Ou então, por que temos tanta dificuldade de expor aquilo que de fato nós estamos sentindo? Sabendo que Deus sabe o que nós estamos sentindo. E por que muitas vezes nós temos dificuldade de falar para Deus, sem máscara, falar aquilo que está havendo conosco? Imagino, e segundo alguns estudiosos da área, isso está muito ligado a pessoas que já sofreram com alguns sentimentos. Quando as pessoas dizem que a oração não passa do teto, que parece que Deus me ama, na verdade isso está verbalizando algo mais sobre nós mesmos do que sobre Deus. Pessoas que lidaram com solidão, rejeição e incompreensão, pessoas que passaram por isso, carregam a sensação de que nunca foram ouvidos, carregam a sensação de que nunca alguém prestou atenção nelas, que ninguém quis saber de seus sentimentos. É por isso que muitas pessoas, mesmo vivendo rodeadas em seus trabalhos por pessoas, nas escolas, ou até mesmo no âmbito familiar, as pessoas ainda se sentem solitárias. Assim como tem lá no livro do Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe conhece uma serpente no deserto, e ele pergunta se não há homens ali no deserto. A serpente diz que não. E aí ele fala, nossa, mas como é solitário viver no deserto, somente você, não tem ninguém? A serpente fala, sim, é solitário. Mas viver também em meio a tantas pessoas também pode ser mais solitário ainda. Muitas pessoas vivem na sociedade, vivem nos lares, vivem nos trabalhos, e ainda se sentem solitárias. E sinceramente, nós somos desastrosos nisso, em ouvir as pessoas, em dedicar tempo, compreender, dar atenção verdadeira às pessoas. E as pessoas que sofreram com isso, com solidão, rejeição, incompreensão, começam agora a ter algumas consequências, e elas então se tornam pragmáticas e impessoais. São consequências disso, desses tipos de sentimentos. Nós nos tornamos pragmáticos, queremos apenas que as coisas funcionem, nós não expomos aquilo que estamos sentindo, nós apenas queremos que as coisas funcionem, que o trabalho funcione, que o lar funcione, que a família funcione, e quando há algum tipo de problema, nós queremos ouvir da forma mais rápida, nós não queremos dedicar tempo, apenas para que as coisas voltem a funcionar. A segunda consequência é que criamos, então, relacionamentos superficiais. Nós não aprofundamos os nossos relacionamentos. Nós não confiamos, de fato, para dedicar, então, o nosso coração, entregar aquilo que está doendo, que está machucando o nosso coração. Nós, então, nos tornamos impessoais. Nós não queremos entregar isso aos outros. E os nossos sentimentos se tornam, então, superficiais e ocultamos esses sentimentos para nós. Nós estamos cada vez mais nos tornando impessoais. A geração de hoje cada vez mais está se tornando impessoal. Não construímos mais relacionamentos de pessoalidade, de chamar pelo nome. Tratar como um amigo. O Zé veio aqui agora, né? Semana passada eu falei, eu sou Robert, filho amado de Deus. Pastor é meu ofício, mas eu sou Robert. O Zé veio aqui agora e falou, fala, Robertão. O que é isso? Isso é relacionamento de pessoalidade, né, Zé? Pessoalidade, nós somos amigos. Nós somos amigos. As pessoas estão se distanciando desses relacionamentos de pessoalidade. E nos relacionamos, então, com os outros apenas de forma superficial. Assim ocultamos aquilo que estamos sentindo.
Estamos transferindo as nossas relações pessoais para relações de redes sociais. Porque na rede social nós temos o controle da nossa amizade. Nós definimos até onde. Isso aprofunda a alienação e agrava ainda mais a solidão da pessoa. Isso não resolve o problema. Isso também reflete em nosso relacionamento com Deus, e não falamos para Deus, então, com esse sentimento, criamos esse relacionamento superficial, também com Deus, e não expomos para Deus aquilo que de fato estamos sentindo. Aquilo que de fato está doendo. Algumas pessoas têm medo de dizer para Deus o que ele está sentindo. Meu Deus, se eu falar isso agora, Deus vai me fulminar aqui. Mas Deus sabe o que está lá no coração da pessoa. Deus sabe. E Deus olha lá de cima, né? Uma hipérbole, e fala: rapaz, o que você está dizendo não é o que está acontecendo e o que está no seu coração. Fala para mim. Eu sei o que está aí. E foi isso que Jó fez. Jó joga tudo para fora. Após ele falar tudo isso, os seus amigos o repreendem. E sabe o que Jó diz? Não posso me calar. Eu não posso me calar. Tenho de expressar a minha angústia. A minha alma precisa se queixar. Eu preciso jogar para fora. Eu preciso me expor para fora. A minha alma precisa gritar aos ventos. Eu preciso abrir os portões da minha alma. Eu preciso abrir o meu coração e dizer o que está doendo. E é isso que Jó faz. O Jó do capítulo 3, que nós lemos aqui, nos traz desconforto. Por quê? Nós não queremos que o nosso herói do capítulo 1, do capítulo 2, nós não queremos que o nosso herói pense ou fale algo como isso que ele disse. Nós não queremos isso. O que aconteceu com Jó? Não aconteceu nada. Jó só teve a coragem. A Bíblia está nos mostrando o lado sombrio de Jó que todos nós temos. Todos nós temos. A diferença é que Jó escancara isso para Deus. E a Bíblia faz questão de nos mostrar que um homem tão piedoso como Jó ficou deprimido. Que um homem que o próprio Deus deu testemunho dele, a Bíblia faz questão de nos mostrar que esse homem, por causa de tanto sofrimento, ficou deprimido. Nós, como cristãos, precisamos entender, irmãos, que nós não somos super-heróis. Não tem super crente. E deixa eu te falar, Deus não espera isso de você. Deus não espera que você seja um super-herói. Não, sê tu homem. Como eu disse algumas vezes passadas, o Wayne Cordeiro disse: muitas vezes nós não nos esquecemos que nós somos cristãos, mas muitas vezes nos esquecemos que nós somos humanos. Nós somos humanos. E essas pessoas, alguns cristãos foram moldados para vestirem uma máscara diante de Deus e fazer que está tudo bem, quando na verdade Deus sabe que não está. E eu quero deixar aqui então, nessa noite, 3 declarações práticas. Eu não quero que você saia aqui deprimido. Não. Mas eu quero que você saia consciente que você é humano. E Deus está pronto para ouvir você. Então eu quero deixar 3 declarações práticas de pessoas que se identificam com Jó. Quem se identifica com Jó? Charles Swindoll disse que ninguém senão o coração dolorido pode sentir a dor e a angústia do outro.
Se você lê, se você conhece, se você sabe como é a história de Jó, e você então se compadece com a dor dele, é porque você também tem um coração dolorido. É porque você sabe o que é sofrimento. E só quem conhece o sofrimento também pode sentir a dor e a angústia do outro. É por isso que eu quero pedir para que você compreenda a dor e a angústia de Jó nessa noite. Bom, a primeira coisa que eu quero pensar com você é que há dias escuros demais para que o sofredor possa ver luz. Há dias que nós não enxergamos a luz. A Bíblia nos diz, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto. Se a gente não sabe o que vai ser no futuro, Jó está dizendo dele, eu não sabia, para mim estava tudo bem. Mas de repente, como diz a Bíblia, de repente veio um, avisou, de repente veio outro, trouxe mais uma má notícia, de repente. É isso que Jó está dizendo, porque se concede luz ao homem, se o caminho é oculto, nós não sabemos o futuro, de repente está tudo bem, e o negócio vira. A quem Deus cercou de todos os lados. A explosão de Jó não é principalmente devido ao sofrimento físico. A explosão de Jó não é por causa da dor na carne. A explosão de Jó não é apenas porque ele não consegue dormir à noite. Mas Jó está no fundo do barril emocional, porque o seu melhor amigo, Deus, está quieto e não lhe responde. O seu melhor amigo agora decidiu ficar quieto e não responder. E Jó está deprimido com isso. É importante frisar que Jó não fala aqui de suicídio. Ele diz que melhor era não ter nascido. E lembrando que Jó está numa ótica do que está acontecendo naquele momento. Sem resposta e sem saber como seria o futuro. Nós conhecemos a história de Jó, mas Jó não sabia. Ele está lidando com o antes estava bom e o hoje não. Jó aqui chega ao fim de seus recursos. Não tem mais de onde tirar recurso, não tem mais força, ele não consegue ver saída. Você já se sentiu assim? Eu acho que você já se sentiu assim muitas vezes. C.S. Lewis, em seu livro Anatomia de uma Dor, é o melhor livro dele. Se você não leu, leia. Ele conta a história que ele perdeu a esposa dele para o câncer. E nesse livro ele abre o coração dele, ele abre a sua alma, ele rasga o seu coração. Ao ponto de dizer que se alguém fosse o aconselhar, ele chegaria a uma conclusão, que essa pessoa não conhece a dor. E ele diz em seu livro, temos mais medo que sejamos como ratos na ratoeira de Deus. Ratos na ratoeira de Deus. Alguém já disse que Deus aplica princípios geométricos e não explica o porquê. Você já se sentiu assim? Muitas vezes você perguntou, indagou, você se viu preso, com as mãos amarradas e não teve resposta? É isso que Jó está passando. O seu melhor amigo ficou quieto, ficou em silêncio. É nessa hora que você fecha a porta do quarto, apaga a luz, deita-se em posição fetal. Sabe aquele momento? A única coisa que você quer ficar sozinho é nessa hora que Deus sabe a tua dor, que você diz, que você abre o coração. A segunda declaração há experiências de tal forma extremas que os atingidos não conseguem sentir a esperança. 3:1 diz, depois disto o quê? Depois de tantas experiências amargas, depois de Jó receber más notícias, depois de Jó
perder seus 10 filhos, depois de Jó perder todos os seus bens, depois de Jó adquirir uma doença, depois de Jó ficar somente com um pedaço de telha para se coçar, depois de Jó ouvir da boca da sua mulher que era melhor morrer, depois de tudo isso, depois dessas experiências, Jó então abriu a boca e rasgou o seu coração. Quando a pessoa cai tão baixo em virtude do sofrimento, é como se toda a esperança estivesse perdida. É para você que falo. É para você presencial, é para você online. Você que está lutando para encontrar o caminho de volta para a esperança. É para você que falo nessa noite, é para você que está deprimido, tanto quanto Jó. Deixe-me te falar, Jó não sabia o porquê e não sabia o futuro, não sabia o Jó 42, bem sei eu que tudo podes. Assim pode ser você hoje, analisando o hoje somente. Mas nós que conhecemos a história de Jó, sabemos que o Deus da história estava cuidando da história de Jó. Deus cuida da nossa história também. Deus cuida de nós, meus irmãos. Mesmo que nós chegamos ao ponto de dizer, parece que sou rato na ratoeira de Deus. E Deus aplica os seus princípios geométricos e não explica o porquê. Mas Deus continua cuidando de nós. Terceira e última declaração é que há momentos difíceis demais que os angustiados parecem não encontrarem alívio. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Nesse ponto, parece que não sabemos mais onde buscar alívio. É isso que Jó estava sentindo. O que ele via era somente aflição, somente tribulação. Ele falou que os seus olhos não foram poupados de ver tanto sofrimento, ele disse. Nesse momento nós não conseguimos buscar nem encontrar alívio. Nossa mente começa então a pregar-nos em nós peças, fazendo com que pensemos que Deus nem sequer se incomoda com nossas dores. A nossa mente começa a nos pregar peças, parecendo então que Deus está cada vez mais distante de nós. Isso gera uma confusão em nossa mente. E isso é amedrontador, aterrorizante. Nós nos sentimos sozinhos. E isso de fato está errado. Porque as boas novas são que Deus não só está lá, mas que também Deus se importa. Mesmo você não ouvindo, Deus se importa. Deus é um Deus pessoal. Ele é tão pessoal que Ele se fez carne, habitou entre nós, foi tentado em tudo, não pecou, conhece as nossas dores, conhece os nossos sentimentos. Deus é um Deus pessoal, que sabe o que nós passamos. Charles Swindoll conta em um livro que ele tinha um grande amigo, que ele adquiriu esse amigo no seminário. E esse amigo dele conheceu uma moça também no seminário. E ele então se casaram, esses amigos dele. A moça, a esposa engravidou, teve o filho. E ele mesmo dizia, o pai, que o filho era a razão dele viver. Porém, um dia, esta criança vai à casa do vizinho e cai na piscina e morre afogado. Na noite, enquanto o corpo dessa criança era preparado, o pai pega o carro, viaja pela autoestrada de Los Angeles em alta velocidade por horas e por horas. E ele disse a Charles Swindoll que ele disse coisas para Deus que nunca teve coragem de dizer a ninguém. Ali ele esbravejou, ali ele lamentou, ali ele chorou, ali ele perguntou.
Mas ele disse que chegou uma hora da noite que ele encostou o carro na pista, molhado de suor e lágrimas, chorando. Ele sentiu um alívio e dentro dele ele sentiu: Deus pode lidar com os meus sentimentos. Deus pode lidar com os meus sentimentos. Eu poderia encerrar aqui e ir lá para Jó 42. Mas eu quero encerrar pensando com vocês que o capítulo 3 acaba e não há nenhuma explosão de Deus contra Jó. Tudo isso que Jó fala a Deus, o capítulo acaba e Deus não fala nada para Jó. Não houve nenhuma repreensão no final do capítulo. Não houve nenhum muito bonito, hein, Jó? Muito bonito você falando essas coisas. Não houve nada disso. Deus pôde lidar com as palavras de Jó. Deus compreendeu Jó. Deus compreendeu a razão de Jó ter dito isso. Deus compreendeu. Ele compreendeu a necessidade de Jó soltar isso para fora. Assim como Jó disse lá no capítulo 7, a minha alma está amargurada e eu preciso se queixar. Deus compreendeu Jó. Não posso me calar. Tenho de expressar a minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. O que eu quero lhe dizer nessa noite, que nós podemos falar para Deus. Deus compreende você. Deus nos compreende. As palavras de Jó foram gravadas no livro. Talvez as nossas palavras fiquem dentro de um quarto escuro. Talvez as nossas palavras fiquem ao lado da cama na oração. Talvez as suas palavras fiquem na beira da pia, no escritório ou no banheiro. Mas o mais importante é que Deus pode lidar com os seus sentimentos. Deus pode lidar com os nossos sentimentos. Para você nessa noite, que se sente só, solitário, abandonado, não ouvido, suas orações parecem bater no teto e voltar. Para você que tem dificuldade de expressar para Deus aquilo que você sente. Para você que tem dificuldade de falar para Deus, que tenta ir pelas beiradas, sabe? E Deus está lá esperando você dizer o que de verdade você está sentindo, porque Deus sabe. Para você que se sente que não tem atenção de ninguém e nem de Deus, o meu convite para você nessa noite é para olhar para a cruz. Para você se chegar diante da cruz e botar tudo para fora. Falar tudo aquilo que você sente. Falar tudo aquilo que está doendo mesmo. Deus sabe. Deus sabe. Expresse para Deus. Fale aonde dói. Porque ali na cruz foi a maior prova de atenção e de amor de Deus por nós. Foi ali na cruz do Calvário. Então, nessa noite, para refletirmos e praticarmos, não julgue todo o sabor da vida pelo primeiro prato. Viva a vida. Eclesiastes disse que ele entendeu que no final da vida o bom é passar os seus dias com a mulher, com a pessoa que você ama, beber o seu vinho, comer a comida com gosto. Viva a vida. Não julgue a vida toda
por um momento que você está passando. Não julgue a vida toda por apenas um prato ruim que é servido. Não. Nós sabemos a história de Jó. Deus estava em silêncio. Jó estava sofrendo. Mas Deus estava cuidando de Jó. Não julgue todo o sabor da vida pelo primeiro prato. Segunda coisa para você pensar. Nós não somos super-heróis, irmãos. Assuma de fato que nós somos fracos, somos falhos. Não somos super-heróis. Para de trancar o dente, acerrar os dentes e tentar suportar a dor sem falar para Deus. Não! Isso é masoquismo. Não. Assuma, nós somos humanos. E Deus não espera que nós sejamos algo além disso. Nós somos humanos. Terceiro, não tenha um relacionamento superficial com Deus. Não tenha o mesmo relacionamento de rede social, onde você tem o poder, onde você tem o controle do relacionamento. Relacionamento de profundidade é relacionamento de confiança, aonde nós entregamos o coração, aonde nós tiramos a máscara e somos isso, assumimos, eu sou isso, eu sou isso. Não tenha um relacionamento superficial com Deus, desabafe, expresse seus sentimentos. O mais importante é que Deus pode lidar com isso. Talvez você nessa noite, até hoje, tinha até mesmo medo de falar para Deus. Talvez ensinaram você que você não pode expor aquilo que está dentro do seu coração para Deus. Não. Chegue diante da cruz. Porque ali nós expressamos aquilo que sentimos, pedimos perdão, e ali nós recebemos perdão e graça de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Você que tem dificuldade de expressar, de verdade, sem máscara, sabe? As pessoas vão orar, falar com Deus, com o Pai. Ó Senhor meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, onisciente, onipotente, paracleto, né? E começa a falar até em grego. Não, irmãos. Você está chegando diante do seu Pai. Hoje é dia dos pais. Não tem nada melhor que defina Deus do que Pai. Nada melhor. Sabe, eu tinha meu pai. Meu pai tinha um costume, já devo ter contado. Meu pai de manhã passava em casa, tomava um café, e eu me trocava para ir trabalhar. E enquanto eu estava me trocando, eu escutava o armário da cozinha, meu pai abrindo, abria a geladeira. Durante o dia, ele vinha, que estava faltando uma bolacha, estava faltando alguma coisa para as crianças. E ele trazia, sem falar nada. É diante desse Deus que nós chegamos. Desse Deus que conhece as nossas intimidades. Que sabe aonde dói. Que sabe o que nós estamos sentindo. Esse é nosso Pai. E Ele nos fez filhos amados teu. O que Ele espera de nós é que nós cheguemos a Ele como nós de fato somos, com as dores que nós estamos. E expresso para Ele. É por você que eu quero orar nessa noite. Enquanto o louvor canta, eu quero que nós tiremos aqui 2 minutos, 1 minuto de oração silenciosa. E reflexão. Para que você então abra o seu coração diante de Deus nessa noite. Fale qual é a dificuldade. É na família? É no trabalho? É o desemprego?
Mas fale aquilo que você está sentindo mesmo com Deus. Fale aquilo. Deus pode lidar com suas palavras, Deus pode lidar com seus sentimentos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia.